Fala, pessoal! Demorei, mas voltei. Gente, eu dei uma pausa aqui nesse canal porque eu estava tentando achar um conteúdo relevante, de qualidade, para trazer nesse canal. Por quê? Porque o aplicativo, né, que normalmente eu tirava os conteúdos, acabou, né? Que era o Amino Terror, né? Era Amino e dentro do Amino tinha a comunidade lá de terror e tal. Tirava foto, tirava casos sobrenaturais, tirava coisas estranhas, né, que acontecia e tal. Tudo eu tirava ali, até coisa de filme também, indicação de filme de terror, eu tirava dali. Só que o aplicativo acabou. E aí eu fiquei sem conteúdo. Estou sem conteúdo até agora, até que eu fiz uma pesquisa recentemente e cada vídeo eu vou trazer um tema diferente, igual isso. Hoje, o tema de hoje vai ser casos reais do Brasil. São relatos, pequenos relatinhos, né, de pessoas que viveram essas coisas meio assombradas, meio, né? E aí eu venho trazendo para vocês essa sequência de 5 relatinhos pequenos, né? E aí vai ter casos reais no Brasil, vai ter mistérios históricos, são coisas misteriosas e tal, né? Que eu também dei uma pesquisada, achei interessante trazer para o canal. Vai ter lendas urbanas do mundo, entendeu? Lendas urbanas, também é interessante trazer, né? Pequenas lendazinhas. E vai ter creepypasta, né? Vai ter um vídeo exclusivo com creepypasta. Então, gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o like, já se inscreve aqui no canal, tá? Já deixa o like, curte aí, comenta, compartilha, ativa aí o sininho, se inscreva, né? Para poder eu ficar animada e gravar esse vídeo, porque os vídeos dá trabalho. Só é a pesquisa, só o tempo que você tira para pesquisar esse conteúdo na internet Então, o primeiro que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. São casos reais do Brasil. São relatos, pequenos relatos, são 5 relatinhos. Pequeno, não é muito grande não, tá? Vou tentar ler aqui para vocês. Minha leitura não é muito legal, mas vou tentar ler aqui para vocês verem o que vocês acham. Deixa aí no comentário, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desses relatos. O primeiro fala assim, ó. Quando eu tinha... Não tem nome, tá? Não tem título, não. São coisas que o pessoal escreveu lá naquele aplicativo Reddit, né? No Reddit que eu tirei isso aqui. Então, não tem nome, não. Vamos lá, o primeiro fala assim, ó. Quando eu tinha uns 6 anos, minha tia-avó morreu. Não lembro muito bem dela e nem sabia muita coisa sobre ela. Depois de uns anos, lá para os meus 12 anos, eu sonhei que estava na casa dela e que ela carregava um bolo com um monte de velas. Quando eu acordei, eu comentei com a minha mãe sobre o sonho. Minha mãe viu a data e disse que era o dia do aniversário dela. Eu não sabia o aniversário dela e não tem chance alguma de alguém ter me contado o dia sobre ela ou o aniversário dela. Tá vendo? A garota não sabia a data do aniversário da avó e sonhou no dia do aniversário da avó, que já faleceu, né? Já tinha falecido. E sonhou com a avó com um bolo cheio de velas, né? Acabou que ela teve contato com a avó pelo sonho. O segundo relato fala assim, ó. Na fazenda que ele morava, falando sobre o avô, tá? Na fazenda que ele morava, que o avô, no caso, morava, tinha um cemitério antigo dos donos das outras propriedades. E quando usam um maquinário para reformar o pasto,
Os tratoristas respeitam os cemitérios e não passam por cima e nem removem as árvores. Eles geralmente ficam afastados da sede da fazenda, no meio do pasto. Então, meu avô estava com um peão, né, da fazenda, conversando em uma noite de chuva. Chuva forte seguindo ele. A chuva forte seguindo ele, com trovoadas. Chuva forte seguido de trovoadas. E havia umas histórias que giravam em torno do cemitério da cidade, lá da sede. Esse peão falou assim, né? Isso é balela, quer dizer, não acreditou nas histórias, né? Vou lá agora. E saiu à noite, a cavalo, e com a capa de chuva. Meu avô ficou na sede, na dele também, né? Observando, e não o acompanhou. Uma hora depois, voltou o peão branco, assustado. O cavalo, cansado de tanto correr. Todo mundo ensopado, tanto o peão, né, quanto o cavalo. O peão sem a capa de chuva, ofegante. O peão falou: Senhor, tu não vai acreditar. Aquele lugar tem um mal mesmo, tem um mal nele mesmo. Nunca mais piso lá. Cheguei e já senti a situação estranha, mas eu já tinha chegado lá, e não ia voltar para trás. Ele já tinha chegado, né? Não ia voltar, mas ele sentiu uma presença estranha lá. Entrei, fui ao túmulo da cicrana e na volta o diabo me agarrou. Tentei correr e patinava na lama. Não consegui e tirei a capa, deixei com o diabo. Ele deixou a capa com o capeta, que estava agarrado nela. Ai, meu Deus. Meu avô ficou em choque também. No outro dia, depois da chuva, eles voltaram lá. O diabo que agarrou o peão era uma árvore seca, velha, e um galho semi-caído prendeu a capa na região da nuca, por causa do vento. Se meu avô ainda fosse vivo, ele ainda ia tirar onda com a cara desse peão. Tá vendo, gente? Às vezes é uma coisa que os outros pensam que aconteceu coisa comigo, muito estranho, não sei o que. Às vezes é uma coisa boba, que ele já foi, né? Porque os outros falavam que ali tinha um diabo, que ali era perigoso, que ali, né, tinha assombração, tinha capeta, tinha não sei o que. Então o cara já foi com aquele. Então tudo que acontecesse, o mínimo que fosse, já era motivo dele se assustar e achar que era o diabo que tinha feito. Acabou que quem estava segurando a capa dele não era o capeta, era um galho de árvore, que na hora que ele foi passar com o cavalo, o galho, né, enganchou na capa de chuva dele e puxou a capa de chuva e ele pensou que fosse o capeta que estava agarrando ele. Né? Tá vendo que o que o medo faz? Tudo é por causa do medo. Se ele fosse lá sem medo, não ia acontecer isso. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Ai, peraí, gente. Esse tempo seco, minha garganta fica seca. Aí vamos, ó. O terceiro fala assim, ó. Quando morava sozinho em um apartamento, acordei de madrugada com um interfone tocando. Eu tenho um sono pesado, mas o barulho era muito alto. Levantei da cama, olhei o celular e eram 3h pouca da madrugada. Atendi o interfone e só ouvi um chiado esquisito, como se alguém estivesse respirando forte. Desliguei o interfone e tentei ligar para a portaria, mas só aí lembrei que o aparelho não estava funcionando já há mais de uma semana. Tá vendo o que o medo faz? Gente, é porque a pessoa já fica com medo, entendeu?
A pessoa já tem aquele medo, então qualquer coisinha que fosse, a pessoa já fica assustada. Ó, o quarto fala assim, ó, o quarto relato. A avó da minha esposa morreu de câncer no Piauí. Minha esposa sonhou com ele morto em um dia antes e quando foi contar para a mãe dela como ele estava no sonho, ela disse que ele estava exatamente daquele jeito. Teve outro episódio da minha esposa que ela sonhou com a fileira de cadeiras e quantas questões iria aceitar. Uma fileira de cadeiras e quantas questões iria acertar no vestibular. E acertou as 3. Aí o outro fala assim, ó, o quinto. Quando eu tinha uns 9 anos, estava com a minha família na sala assistindo TV, domingo à noite, quando eu começo a ver 3 vultos de mulheres vestidas de branco e andando pela casa. Contei para a minha mãe e apontei aonde elas estavam, e ela só disse que eu deveria estar cansada de ver TV. Pula alguns anos, né? Pula alguns anos e eu já com 22 anos fui visitar meu pai e ele começa a me contar histórias sobre o passado, sobre a cidade e até chegar em uma história onde ele conta que 3 moças do job foram mortas em um terreno pertinho de onde a casa dele foi construída. Só fiquei quieta e fui embora correndo. Tá vendo? Então, aquelas 3 mulheres andando, né? Eram as 3 mulheres do job que foram mortas dali, né? E o espírito ficou vagando ali pela casa e a criança com 9 anos viu, né? Bom, esse daí, pelo menos, isso aí realmente, pelo que conta, né? Pelo que ela está contando, ela realmente viu os 3 espíritos. E é isso aí, gente. Gostaram aí dos 5 relatos? Foi 3 não, foi 5. Dos 5 relatos. Se gostaram, deixa aí o like no vídeo, se inscreva aqui no canal, né? Tem mais outros vídeos aí de outras coisas que eu vou trazer, que é de creepypasta, de lendas. Então, eu estou sempre trazendo alguma coisa aqui para vocês. Vou observar para ver se vai vingar esse formato aí desses vídeos, entendeu? Se os vídeos vai vingar ou não. Se eu ver que tá dando certo, eu vou continuar com esse conteúdo, tá bom? E é muito importante deixar aí o like, né, para subir o vídeo e para ativar o sininho, que aí assim que eu tiver postado, né, o YouTube vai entender que vocês querem ver o conteúdo e vai indicar o vídeo para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!